Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui mais uma vez com vocês para falarmos um pouco da grandeza do nosso Deus e também tratarmos da obra do Senhor Jesus Cristo junto com vocês. E hoje nessa Escola da Família, terceiro vídeo nosso, irmãos, já sobre a Escola da Família. Se você perdeu algum, te aconselho a voltar aí sobre o marido bíblico, o papel do homem e da mulher no casamento, o marido bíblico, e também agora vamos tratar sobre filhos bíblicos, como devemos criar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. Irmãos, ser pai e mãe não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Quem disse a você que é fácil é porque ou não foi pai e mãe, ou não educou direito, tá? Ou nunca educou. Porque dizer que é fácil, e quando você vai tratar isso à luz das Sagradas Escrituras, aí você vai ver que a coisa é só ladeira abaixo. Meu irmão, é muito sério o que nós temos para falar aqui hoje, tá? Se você é pastor e está me ouvindo, irmãos, ou se você é líder de alguma escola bíblica na sua igreja, eu quero pedir a você considerar conhecer as nossas lições de escola bíblica dominical. Nós temos uma gama de lições de EBD, de escola bíblica, que é aqui nosso, tá? De novo, irmãos, apesar de eu ser reformado, não espere que nós ensinemos aqui nada voltado para isso, tá? Nós ensinamos aqui questões práticas e bíblicas, tá? Mensagem de Patmos às 7 igrejas da Ásia Menor em lição de escola bíblica dominical. Bem-aventurado, as bem-aventuranças, o fruto que todo cristão deve ter. Cristão, sal da terra e luz do mundo, ou seja, é uma gama, irmãos. E aqui eu estou dando aula para vocês, é essa daqui, ó. É o perfil da família cristã, tá? É a lição bíblica nossa aqui, que nós estamos falando todo sábado aqui com vocês. E para jovens e adolescentes, irmão, tem essas lições aqui, ó, que é muito legal. Jovens amoldados ao caráter de Cristo. Não espere que eu vá falar aqui em uma linguagem jovem, daquela negócio de ficar neném com jovem. Não, não. Irmão, jovem entende filosofia, matemática, química, entende isso tudo. Então, para de tentar imitar doido para falar com jovem. Jovem entende a Escritura. Criança entende a Escritura. Basta ensinarmos com carinho e com zelo que elas entendem. E também identidade cristã, tá? São tudo escrito por mim. Então, se você quiser, eu quero que você considere, conheça o nosso trabalho de lição de escola bíblica dominical. De repente, você coloca aí em um grupo de estudo seu, tal, e vê como é que se desenvolve. Dá uma olhada, faz o teste, tá? Você que é de igreja aí, que trabalha com escola bíblica dominical. E, irmãos, não larguem o legado de escola bíblica dominical, irmãos. Muitas igrejas estão largando, estão desdenhando desse papel nosso de ensinador de escola bíblica dominical. Não larguem isso. Pelo amor de Deus, não deixem a escola dominical da sua igreja fechar. Se tiver de fechar, fecha o culto de domingo à noite. E faça com que os crentes vá domingo pela manhã para a escola bíblica dominical. Mas não feche uma escola bíblica dominical na sua igreja. Não cometa esse desatino. Não faça isso. É uma loucura que você vai fazer, tá? E para quem é casado aí, irmãos, tá aqui nossos livros, vocês sabem muito bem. Livro só para casal, ó. 7 pecados capitais dos casais, tá? Uma viagem chamada Casamento, Segredo da Vida 2. Pai ausente, filho delinquente, como o rei Davi, o drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro dentro da sua casa. Nesse livro eu falo sobre Davi e Absalão. Gente, é um livro sensacional. Você tem que ler esse livro, você que é pai, tá? E estratégia matrimonial também. 12 estratégias para lidar com a crise com as crises conjugais e se manter casado. E também eu estou falando rápido aqui, tá, irmãos? Depois você volta o vídeo e vai pausando. Irmãos, tem uma coisa que toda vez que as pessoas vão falar sobre sexualidade, algum pastor vai falar ou alguma irmã vai falar, eu fico muito preocupado, muito chateado com as falas deles, porque eles falam disso como se fosse uma coisa banal. E falar sobre sexualidade, irmão, requer uma questão teológica. Porque sexo é um culto que agrada a Deus, tá? Então tem que se tomar muito cuidado quando vai se falar disso. Então nós escrevemos esse livro aqui, ó,
Sexo como um culto que agrada a Deus. Não tem nada aqui daquilo. Se você vai comprar esse livro aqui achando que eu vou falar sobre práticas, se pode isso, se pode aquilo outro, não compre. Não é disso que esse livro trata. Esse livro trata sobre lascívia, lascívia entre casais. Muita coisa é tratado aqui de forma firme, de forma muito complicada aqui, muito boa, tá? Família da Aliança, e esse aqui, irmãos, é onde está essa lição bíblica daqui, ó. Ela foi tirada desse livro aqui, tá? Que é Resgatando a Família Tradicional Cristã. Esse livro é sensacional, tá bom? É um livro que você deveria ter. Fala aqui sobre psicologia, culto doméstico. Meu Deus, a gente vai falar sobre isso tudo aqui nessa escola da família. Como é uma escola, você sabe muito bem, nós vamos trabalhando todo sábado um assunto aqui junto com vocês, tá bom? Se você gosta desse assunto, já deixa o seu joinha, já compartilha esse vídeo e também já deixa seu comentário aí, tá bom? Satanismo Global, que é a minha filha que escreveu, Débora Nascimento. E para você que é jovem, irmão, e tem jovens em casa, eu vou te aconselhar a adquirir esses dois livros aqui, ó. Identidade Cristã. E aqui eu falo sobre pornografia, paz, escola, amizade, namoro, drogas, homossexualidade, gravidez precoce, álcool, sexualidade e outros temas. Olha, um livraço aí, tá? Identidade Cristã. E para quem está namorando, se você tem uma filha namorando ou um filho, faz esse favor, irmãos. Se não lê, não case. Olha o subtítulo disso. Abrindo o jogo sobre namoro. 15 características que você deve procurar, que você deve buscar em seu namorado ou namorada para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. As pessoas não viram ruins quando se casam. Elas já deixavam marcas indeléveis quando namoravam que a coisa ia dar errado. Então, não perca esses livros aqui. Se você quiser saber sobre todos, fala, pastor, quero saber sobre todos os livros e como é que a gente faz, irmãos. Que é primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? Primeiro comentário fixado no vídeo, você encontra aí o meu WhatsApp, 31 98945 8971. Você fala diretamente comigo, tá? Se quiser também algum conselho, alguma coisa, direto comigo aqui também. E meus irmãos, para todos vocês que têm um dom, um talento, que sabe que tem uma chamada de aconselhar pessoas, eu vou te dar um conselho muito prático. Ingressa conosco na escola de conselheiro cristão. Ainda dá tempo. Nós começamos agora, no começo do mês passado, a nossa escola de conselheiro cristão e ainda temos vagas nela. Tá? Se você quiser fazer parte dessa escola, é de 15 em 15 dias ela acontece. Ela é online, tá bom? Não é aula gravada, é aula mesmo ali, o negócio pegando fogo mesmo na aula, tá? São aulas de 3 horas, toda quinta-feira, de 15 em 15 dias, e uma mensalidade muito barata, tá bom? Para você poder estar conosco. Então, se você quiser fazer parte disso, da escola de conselheiro cristão, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o nosso WhatsApp. Tudo por aqui. Entre em contato, eu te mando aí o PDF para você ficar sabendo como é que é o funcionamento da nossa escola de conselheiro cristão. 2 anos estudando somente sobre teologia e sobre práticas de aconselhamento. Queridos, nós não temos nenhum vínculo com psicologia. Ao contrário, se os irmãos acompanham meu canal aqui, sabem que eu sou avesso às técnicas de psicologia e de psicanálise dentro da igreja. Eu não tolero isso, não dá para tolerar mesmo, tá? Então, nós abrimos essa escola. Eu aconselho família há mais de 22 anos que eu faço a mesma coisa. Eu sou um conselheiro bíblico há mais de 20 anos e estou aqui para tentar ajudar a igreja das formas que Deus me estabeleceu para fazer, tá bom? Então, não pense você que quem está falando com você é simplesmente alguém que caiu aqui de paraquedas sobre esse assunto, não, tá bom, queridos? E meu casamento tem 28 anos também, graças a Deus, tá? Estou aí 28 anos com a minha esposa e estamos muito bem e felizes para a glória de Deus Pai. Mas, queridos, e também temos a Débora, né, que é a nossa filha que apresenta o polígrafo aqui junto comigo toda sexta-feira. Mas, meus amados irmãos, vamos para o nosso vídeo, tá? Vamos falar um pouco sobre Filhos Bíblicos, parte 1, porque próxima semana nós vamos falar sobre parte 2, tá bom? Meus irmãos,
O nosso texto áureo diz assim, Provérbios 22, 15. Provérbio 22, 15 diz, a astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. Veja bem, eu acredito que nós temos autoridade, eu e minha família, para falar o que estamos falando, sobre muitas coisas aqui, sobre principalmente essa questão de educação, e nós temos um trabalho missionário infantil muito legal, muito grande o nosso trabalho infantil. Nós entregamos livros com literatura cristã, sempre nas escolas, nos hospitais e assim por diante. E se você quiser nos ajudar, tem um QR Code aqui, ó, que você pode nos ajudar por esse QR Code, sempre que quiser e puder. Tá bom, irmãos? Você faz uma oferta diretamente para esse tipo de ação. Acredito que fica conosco aqui até o finzinho desse vídeo, que no final do vídeo eu vou colocar um vídeo nosso aqui, para você ver o que a gente faz dentro desse trabalho missionário infantil que a gente tem. Eu, a Débora e a Fernanda, a Débora minha filha, a Fernanda minha esposa, nós temos esse trabalho aqui, tá bom? Mas, amados irmãos, a Bíblia diz em Provérbios, e eu gostaria que você estivesse com ela, Provérbio 22, 15 diz assim, a astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. Perceba, a astúcia está no coração do menino, mas a vara da correção, mas a vara da disciplina a afugentará dele. A sociedade adoecida dos nossos tempos vive vários problemas. Casamentos que não dão certo. A questão do mundo estar afundado em heresias, a violência urbana, as drogas e etc. No entanto, isto para mim não é um problema. Isto é apenas um sintoma. Perceba, irmãos, nós tratamos dizendo que a violência urbana tomou conta do nosso país, do nosso mundo, as questões, assassinatos e etc., ou seja, todo o caos social que se infiltrou em nossa sociedade, nós tendemos a tratar essas coisas como um problema. E eu, do ponto de vista familiar, eu vejo como um sintoma. Perceba bem porque eu vejo isso como um sintoma e não como um problema. As autoridades do nosso país estão tratando de sintomas ao invés de tratar das causas da doença. Só que não é a autoridade que vai tratar sobre a causa. As autoridades tentam tratar do sintoma porque ela não pode em si tratar do problema, porque não é da alçada dela. É aqui, irmãos, que duas coisas acontecem quando eu cuido do sintoma. Primeiro, eu gasto muito tempo e energia tratando de uma dor. Isto é, eu gasto recursos aliviando os sintomas, quando na verdade eu teria de gastá-los para tratar a doença. O método mais clássico que eu gosto de tratar disso aqui é essa simbologia que eu vou dizer a vocês. Imagine a gente com dor de dente. Todo mundo aqui já teve dor de dente, correto? E quando a pessoa tem uma dor de dente, aliás, todo mundo não, né? Quem é mais antigo, então, igual eu aí, que tem quase 50, ou mais de quem tem mais de 50 aí, sabe o que é sofrer com dor de dente. Nossa juventude era muito complicada. Mas perceba, quando a gente tinha dor de dente, geralmente a gente tende a cuidar do sintoma, da dor, e não do que está causando a dor. Nós compramos ali um anti-inflamatório, compramos ali um analgésico, e quando passa a dor, nós achamos que o problema foi embora. E não, o problema está lá. Ele só está anestesiado por causa do analgésico, ou por causa do anti-inflamatório. O problema não é a inflamação, o problema é o que está causando a inflamação. No caso nosso, nós deveríamos recorrer a um dentista assim que a dor aliviasse e tratar o problema para nunca mais sentirmos a dor. É isto que está acontecendo, isso que acontece quando você trata de sintomas. A dor vai voltar.
Vai acontecer outra vez. Veja bem, quando eu trato de um sintoma, o segundo ponto, quando eu trato de um sintoma, eu fico tentando acreditar que o sintoma é mesmo o problema. Percebe, amados irmãos? É isso aqui que nós não entendemos. Os sintomas são apenas um conjunto de indícios alertando você de que alguma coisa está errada. Veja, um sintoma é um conjunto, são apenas um conjunto de indícios alertando você de que alguma coisa está errada. Penso que as questões que listamos agora há pouco não são problemas, mas sim sintomas de que alguma enfermidade muito séria está alastrando no corpo chamado sociedade. A criminalidade e as drogas não são problemas, elas são apenas sintomas de algo mais sério. O pecado é esse algo sério. Mas nós tendemos a tratar sintomas. Quando estamos com dor de dente, como eu falei, tratamos sintoma. A dor não é o problema é o problema. Aliás, a dor não é o problema. O problema é outro, a dor é um sintoma. Sintoma de que algo está errado. Esta é a sociedade atual. Queremos segurança. Então estamos construindo mais presídios e os senadores e deputados procuram promulgar leis que imputem os jovens até de 14, 13, 14 anos, tem esse debate sempre aí, 14, 15, 16 anos, para que eles sejam presos. Temos um problema com drogas na nossa juventude. Então, o que é que se faz? Então, o governo, e não é esse governo atual, porque eu escrevi isso aqui já tem muito tempo, tá? Então, o governo pensa, faz leis de forma desesperada para tentar até legalizar as drogas, como se isso fosse resolver o problema deles. Observe o problema nas escolas. Os jovens agredindo os professores. Quem fazem e o que fazem os governantes? Colocam policiais dentro da escola. O sintoma que está sendo tratado. Estamos tratando de sintomas e não de problemas. Entenda, nós temos que tratar o sintoma, logicamente que temos. Mas se nós ficarmos só tratando o sintoma, nós não vamos chegar ao cerne da questão nunca, o que é que está levando para lá. Estamos tratando de sintomas e não do problema. O negócio é que o ser humano está cada vez mais acostumado a tratar de coisas sérias com meros paliativos. Irmãos, a coisa que está acontecendo na sociedade é muito mais séria do que imaginamos. Mas nós tendemos a tratar disso com paliativos, com coisas paliativas, remédios que vão remediar e não que vão curar. A grande realidade que eu vou lhe dizer é que criminosos não nascem criminosos. Eles são, literalmente, conduzidos para aquilo. Nossos filhos serão o nosso legado para o mundo. São eles que vão perpetuar o nosso ensino. Assim, o problema não está nas cadeias, mas nas famílias que criou alguém para ir para lá. Aqui é onde está tudo, gente. É aqui onde as pessoas às vezes não têm coragem de vir aqui e dizer, papai e mamãe, não é TOD. É falta de autoridade. Papai e mamãe não é que seu filhinho é imperativo. É somente que você não tem autoridade para educar. E por educar, irmão, entenda-me, não estou falando de bater em criança e tal e coisa e tal. Eu acho que eu falei disso em outro vídeo meu aqui sobre bater em criança. Eu vou deixar a descrição dele aqui, não queria também pensar. Esse vídeo também vai estar passando na Voz do Cristianismo. Acredito que na Voz do Cristianismo ainda não tenha esse vídeo meu falando sobre quando bater não resolve, que eu vou colocar lá também para você ter um entendimento disso, tá? Bater é a última coisa. Quando você bate, não é porque você está mostrando que tem autoridade. Quando você bate, você está mostrando que tem força. E força é uma coisa. Poder e autoridade é outra. Então tome cuidado. É muito diferente uma coisa da outra.
Eu posso não ter força, mas se eu tiver autoridade, quem está me cercando vai obedecer o que eu estou falando. Percebe uma coisa? Um homem, uma pessoa, um militar que governa todo um quartel, fisicamente ele não tem força para lutar contra um quartel inteiro se for entrar em vias de fato com ele. Mas ele tem autoridade. E todos obedecem. Não confunda força física com autoridade. Elas não têm nada a ver uma com a outra. Como eu gostaria, irmãos, que esse vídeo aqui viralizasse mais do que os outros. Como eu gostaria disso, tá? O verdadeiro problema. Os problemas reais da sociedade não são dois. E não são os dois que a gente falou. Os problemas reais da sociedade são dois. E eu vou compartilhar com vocês. Primeiro é que nós estamos vendo uma sociedade promíscua. E sem nenhuma afeição ao Deus eterno. A falta de Deus dá vazão para o pecado. E o pecado dá vazão para a promiscuidade. E todas as orgias que você pensar. Dessa forma, a gravidez precoce tomou conta do nosso país lá na década de 80. Vocês lembram disso? 80, 90, por ali foi o ápice de gravidez precoce. E hoje estamos aqui. Quando veio a geração rock and roll, pregando a banalização sexual. Engraçado que está cheio de gente aí, minha própria linha mesmo reformada, dizendo aos jovens que eles podem ouvir rock, que não tem nada a ver isso. Meu Deus do céu. Ou esses caras desconhecem, irmãos, a história disso aqui, ou eles são muito endemoniados para dizer uma coisa dessa. Tem um livro deixa me ver. É do Michael, eu esqueci o nome do cara, é o que escreveu Libidos Dominandi. Um dia desse eu vou trazer, na parte 2 da Escola da Família, eu vou trazer esse livro aqui para vocês dar uma olhada no que ele fala sobre música, tá? Eu vou fazer um estudo aqui só sobre música, só sobre rock, essa coisa toda que está sendo tocada na igreja, que os jovens podem ouvir. Eu vou trazer um vídeo só disso aqui para você ver o ocultismo. Eu acho que a Débora, nesse livro aqui, ela faz uma citação de filmes e música aqui, que vocês deveriam ver, porque a coisa é séria. Não é brincadeira não. Mas não é sobre isso que eu vou tratar aqui, mas vamos lá. O uso de drogas e outras coisas mais. A sociedade foi arremessada contra o Deus eterno e vimos crianças na década passada, e ainda hoje vemos. Década passada, um pouco mais, 14, 13, 15, 16 anos, engravidando. Hoje nós estamos colhendo o fruto dos pais irresponsáveis daquela época. Com as relações sexuais acontecendo cada vez mais livres, sem restrições. Veio doenças sexualmente transmissíveis e conhecemos a AIDS e daí por diante. Década de 80 foi terrível, década de 90 veio só ladeira abaixo, até chegarmos aqui. Isso, irmãos, um dia a Débora, minha filha, estava dando uma palestra na igreja, na conferência Queria Também Pensar, acho que foi na segunda conferência, ela pregou lá, e ela falou assim: senhores amados que estão aqui, a minha geração não caiu aqui de paraquedas. A minha geração foi criada pela geração de vocês. Se vocês reclamam da geração que está aqui, sim, vocês criaram essa geração. Irmãos, fomos nós que criamos a geração que aí está. O segundo ponto é que, sendo assim, o mundo ficou cheio na década passada, lá a década passada, lembra? 80, 90. Sendo assim, o mundo ficou cheio de mães e pais despreparados, que criaram filhos despreparados, que estão criando mais filhos despreparados. E o nosso mundo está cheio de pessoas que não sabem o que é respeito à vida, e nem ao eterno, e nem ao Deus eterno. Nós temos hoje uma geração que recebeu uma educação muito distorcida e está tentando remendar uma educação e fazer uma educação nova, rompendo com todos os seus antepassados para tentar estruturar uma educação nova aqui que não vai dar certo, porque não está dando, basta você olhar ao seu redor.
Então, o que é, pastor, então, já que tudo isso que nós estamos vendo, isso tudo que nós estamos vendo aqui, é uma questão, como é que eu posso dizer a vocês? Isso tudo que nós estamos vendo aqui é um sintoma. Então, qual é o real problema que nós temos hoje? Vou lhe dizer agora. Vamos lá, para esse vídeo não ficar tão grande. Um casamento despreparado é uma base para filhos desajustados. O casamento despreparado é a base para criar-se filhos desajustados. Enquanto você não entender que toda a sua formação começa em casa, que o seu exemplo, o seu ensino e sua disciplina e o seu amor é a base sólida para criar cidadãos respeitáveis, nós vamos continuar vendo criminosos e facínoras agindo na sociedade e algum deles preso. Enquanto os pais e as mães não entenderem que eles têm um papel crucial nisso, e estamos dando esse papel para o Estado, para a escola, para qualquer outra coisa. Irmãos, eu dou palestra em escola aí de vez em quando, escola pública, e a maior reclamação dos professores, quando eu vou dar palestra em escola, em pais e mestres lá, reunião de pais e mestres, de vez em quando a gente faz aqui, escolas aí nos convidam para falar, para dar palestra só para professores, tudo isso e tal. Mas, entenda, a maior reclamação que eu encontro dos professores, se você é professor de escola, pode deixar seu comentário aqui embaixo. Porque a maior reclamação que eu encontro dos professores é: pastor Daniel, não faz sentido. Não faz sentido. Eles dão a gente, os filhos, como se a gente tivesse que educar. Nós temos que alfabetizar e não educar. Não é papel da escola, irmãos, educar seu filho. É seu papel. E aí, quando a escola quer fazer alguma coisa, que vai, nesse vácuo aí, o Estado vai entrar. E aí, quando o Estado vai entrar para fazer o que não se deve fazer, aí você levanta a bandeira e diz que meu filho ninguém educa. Então tá danado, porque nem tu educa, nem o Estado educa, quem educa então? Você viu como é que vai se quebrando as falácias que a gente tem aqui? Esta lição toma como base o livro de Deus para tratar desses assuntos. Eu não tomei como base nenhum compêndio psicológico, nenhum compêndio psicanalítico, nenhuma ajuda, autoajuda de educações positivas, essas besteiras todas que estão ensinando na internet por aí hoje em dia, de psicologia, eduque positivamente, tratando, sentando, não é essa bobagem que eu tomei aqui como base. Não é isso. Não se trata nada disso aqui. O que se trata aqui é do que a Bíblia diz. Vamos lá. Tomei base aqui de Piaget, Freud, nada disso aqui não. Para falar sobre disciplina. Pois creio firmemente que, se você não deixar a Bíblia guiar você e sua família, você continuará estagnado justamente onde está agora. É isso aqui, gente, que está dando o BO, que está dando a lenha toda. Vamos tomar como base os maiores educadores bíblicos para tratar da sabedoria, para tratar de sabedoria em educação. Tudo que vimos e ouvimos em nossos dias está muito longe das Escrituras Sagradas. Eu não entendo como pessoas que se dizem ser de Deus tentam de forma desajustada educar seus filhos sem criar vínculo entre eles e Deus. Perceba, gente, como é que nós queremos criar filhos para Deus se nós mesmos, nós, pais e mães, papais e mamães, se nós não criamos vínculos com este Deus? Como é, gente, isso? Me conta, porque eu estou meio confuso. Como é que Deus é bom se o teu filho não vê você falando com Deus? Se o seu filho não vê você de joelho orando? Como é que Jesus é bom se o seu filho não vê tu lendo a Bíblia? Como é que Jesus é bom se o seu filho não vê você evangelizando o seu filho? Se você não senta com ele todos os dias e ensina as Escrituras ao seu filho ali todo dia, sempre, 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 como é que a gente vai fazer aqui? Como que nós vamos chegar nisso?
Você entende que tem alguma coisa aqui que não está casando? Entre a sua fala de ser um pai bíblico, entre a sua fala de ser um homem bíblico, de ser um marido bíblico, entre a sua fala e a realidade existe uma distância. Irmãos, olha, eu dou palestra de casal por aí, quase que a nível Brasil. E toda vez que a gente fala isso que eu estou falando aqui na internet, as pessoas dizem, poxa, que coisa. Mas é tão óbvio o negócio, é tão fácil de ver, que está na nossa cara. Só a gente que não quer entender, que não precisa de compêndio nenhum, precisa de amizade, ser amigo íntimo desse livro aqui. Por que a minha filha ama esse livro? Porque ela viu o pai dela e a mãe dela amando esse livro todo o tempo. Porque ela sempre viu a gente se guiando, se movimentando pelo que esse livro fala e não pelo que a gente pensa. Porque há um entendimento, irmãos, pelo menos aqui, de que se esse livro, se esse livro tem que se temos que defender alguma coisa, é o que a verdade desse livro aqui. E por ele vale a pena morrer. Pelos outros, não. Então, entenda-me, o que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos vendo aqui é que as pessoas, em sua maioria, me desculpe, você que é pai e mãe, é que nós estamos criando filho desajustado porque nosso casamento é desajustado. Como, irmãos, você vai criar uma família ajustada se o seu casamento não é? Como que isso vai acontecer? Quando isto irá acontecer? Você percebe que há uma falácia nossa. E quando alguém vem aqui e aperta a gente um pouquinho só, as coisas começam a desandar e aí a gente começa a ficar meio que com raiva de quem está falando e não com raiva da gente que está errando. Perceba. Vamos tomar como base os maiores educadores. Parece-me, pois, prepare-se, pois você pode não gostar do que vai ler ou do que vai ouvir aqui a partir de agora, sobre educação. Você pode, a partir de agora, ficar não gostando mais de mim, mas eu espero aí que você continue. Mesmo não gostando, continue no canal. Irmãos, não precisa concordar comigo com tudo, tá? Até porque é tolice você concordar 100% com o que alguém está falando. Ninguém concorda, ninguém está certo 100% das vezes, tá bom? Mas nesse quesito aqui eu tenho muita experiência, são mais de 20 anos, 22 anos aconselhando pessoas, aconselhando famílias e assim por diante. Então eu acho que eu tenho muito para falar aqui com você, tá bom? Criando filhos primeiro. Essa ideia aqui é os 4 pilares da educação eficaz, tá? Mas, criando filho com o exemplo. Irmãos, filhos não são criados com o que você fala. Filhos não ouvem o que você fala. Filhos veem e repetem o que você faz. Quer criar um alcoólatra? Chegue com um bafo de cachaça perto do seu filho. Porque se o meu pai faz, então é bom. Essa é a psicologia, essa é a ideia da criança. Não é o que meu pai fala, é o que meu pai faz. É como faz, é o porquê faz. Então seu filho vai só repetir o que você faz. A responsabilidade fica maior quando a gente vê isso. Os filhos estão cada dia mais rebeldes por um motivo bem justo. Os pais são mau exemplos para seus filhos. Qual é o exemplo que você está dando para seus filhos? Qual é o exemplo? O discurso é bonito, irmão, mas o exemplo é que arrasta. O exemplo é a pregação mais eficaz de todos os tempos. Por que você acha que Pedro ensinou que as mulheres deveriam ganhar seus maridos sem palavras, apenas com o seu exemplo como mulheres de Deus? Que como mulheres de Deus, o exemplo de uma mulher de Deus já era suficiente para quebrar toda a arrogância de um marido arrogante. Por que você acha que Pedro diz isso? Irmãos, o mal é que vocês querem um casamento com o que o psicólogo está falando,
Vocês querem educar os filhos com o que o psicólogo está falando, com o que o fulano está dizendo, com o que o coach disse e com o que a Bíblia não... E a Bíblia é a última coisa que vocês vão consultar. O exemplo é a pregação mais eficaz de todas. Por que você acha que Pedro ensinou isso? 1 de Pedro 3, 1 ao 2. Quando falamos de exemplo, temos de levar este tema para dois prismas. Primeiro, o exemplo da mãe para os filhos, e segundo, o exemplo do pai para os filhos. Tá? E aqui eu devo me ater, eu acredito que eu vou me ater, exato, ao exemplo da mãe e do pai. Vamos lá. Primeiro, como é você, mãe? Que tipo de exemplo você dá para os seus filhos? Como você trata o seu marido dentro da sua casa? Será que seus filhos observam você respeitando o seu marido dentro de casa? A Bíblia nos ensina que as mulheres devem ser exemplo, tendo sua vida casta em temor ao Deus eterno. 1 de Pedro 3, 2. O apóstolo ainda nos ensina que as mulheres não podem valorizar primeiro a sua imagem exterior, mas o espírito interior. 1 de Pedro 3, 3 e 5. Pedro está ensinando uma coisa muito simples. Que as mulheres não priorizem os seus enfeites, não priorizem o seu exterior. Há mães, irmãos, tão pobres que cujo legado que vão deixar para os filhos, para as filhas, é uma caixa de maquiagem. Ou roupas de academia. Perceba, que tipo de vínculo você tem com os seus filhos, você que é mãe? Você sabia que as pronúncias que os jovens usam hoje, na maioria das vezes você nem sabe o que é que eles estão falando? Você lembra quando teve, há uns anos atrás, um monte de ataques em escola? Aquilo foi terrível, meu Deus. Jovens entrando em escola e matando outros jovens. Foi horrível aquilo. Aquela sucessão de ataques que teve em escola e graças a Deus não houve mais. E oro a Deus para que não haja nenhum. Que horrível, meu pai. Eu tinha minha filha na escola, na época eu ficava apavorado, orando, Deus, não deixa acontecer nada com a escola da minha filha. Graças a Deus, aqui onde a gente mora não teve nada relativo àquilo, glória a Jesus. Mas, irmãos, uma coisa me chamou a atenção em tudo aquilo. Todos os jovens tinham uma coisa em comum. Eles prepararam os ataques dentro dos seus quartos. E as mães e os pais nunca suspeitaram, porque entravam bem pouco no quarto dos filhos. Não procuravam saber o que os filhos estavam fazendo na internet. Não procuravam ver rede social. Não procuravam ver nada sobre o filho. E olha bem o que é que deu. Estamos ocupados demais para os nossos filhos, irmãos. Essa é a grande frase desse estudo. Estamos ocupados demais, você que é mãe, com a academia, com isso, com aquilo outro, com salão, com aquilo, com isso, mas não tem nenhuma ocupação para o seu filho. É triste isso, mas é real. Ser mãe requer tempo integral. Ser mãe requer renúncias. Ser mãe requer dizer: eu não posso trabalhar tanto fora ou nada se for preciso. Olha bem uma coisa, vou te dar um exemplo muito firme de uma mãe. Quando a Débora nasceu, a minha esposa virou para mim e falou assim: filho, a partir de agora eu serei mãe em tempo integral. Enquanto a minha filha não puder se defender, e isso seja lá, quem vai determinar essa data sou eu. Você vai trabalhar sozinho e vai sustentar a sua esposa e sua filha. E eu vou cuidar da casa, vou cuidar da minha filha. Ela renunciou tudo, irmão, para ser mãe. Hoje, eu nunca disse que ela tinha que fazer isso. Mas hoje,
Na atual idade da minha esposa, ela está formando em filosofia, a Fernanda, e a Débora também está formando na mesma faculdade, as duas. E no mesmo tempo as duas vão se formar no mesmo dia. Entraram na faculdade no mesmo dia e vão sair de lá no mesmo dia. Esse ano elas duas acabam o curso de filosofia. Veja, agora que a minha esposa foi buscar um curso universitário, depois que a filha dela já estava com seus 18 anos. Você percebe o que é ser mãe? Você percebe que ela disse, não existe nada mais importante aqui embaixo, nessa terra, do que eu cuidar da minha filha. Então, qual é o legado, mãe, que você vai deixar para o seu filho, para os seus filhos? Eu sei que você pode dizer, mas pastor, as coisas estão difíceis. Se vira, você que é homem, cara, vai trabalhar, arruma 2 empregos, faz igual o pai do Cris. Mas alguém tem que ficar com essa criança. E não é uma babá. Quer saber? Tem um vídeo meu aqui sobre a maldição da educação terceirizada. Se tem aqui no canal, Cria Também Pensar. Se não tem na Voz do Cristianismo, eu vou colocar esse vídeo lá para vocês verem. Para vocês terem aqui também. Mas a questão é, irmãos, nós estamos rompendo com a educação terceirizada. É a pior desgrama que a pessoa pode ter. É terceirizar a educação de um filho para avô, para babá, para tio, para tia. Você não sabe o que você está fazendo com uma criança dessa. Tá? Aí depois vocês vão encher as crianças de Ritalina, de um monte de remédio, dizendo que a criança está com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, vão dizer que a criança está com TOD, vão dizer que a criança, a maioria dos diagnósticos de autista hoje, não estou dizendo todos, mas em grande maioria esmagadora, tem até um psiquiatra falando disso aí na internet, é uma invenção, porque é tudo falta, a maioria das vezes, de famílias fortes lá dentro. Aí fica fácil nós colocarmos culpa na doença, né não? Fica muito fácil. O produto, veja bem, Paulo ensina que as mulheres devem ser sóbrias, 1 Timóteo 3,11. Como os seus filhos estão vendo você que é mãe? Como você tem tomado decisões, você que é mãe? Será mesmo que você é uma pessoa sóbria, sensata, não maldizente? É isso que Paulo fala sobre as mulheres cristãs. Sobriedade. Não é aqueles barracos de família, casos de família, não. Sobriedade. Temperança em tomada de decisão. Tem que tomar essa decisão sóbria, não é assim. O produto de uma mãe é o filho. E dependendo da esfera em que se cria um produto, nós determinamos o tipo do resultado que teremos com ele. Qual esfera de convivência você criou dentro da sua casa? Minhas irmãs, uma coisa simples. Eu vejo muita gente aí falando sobre família, mas falam com medo de falar, danada. Então eu vou ser o mais assim claro que eu puder. Se você não é a melhor amiga dos seus filhos, amiga mesmo, de te contar tudo, aquela pessoa que a filha ou o filho vai confiar, se fizer alguma coisa errada, ele vai contar sabendo que aquela pessoa pode e vai discipliná-lo, mas também vai cuidar com ele para resolver o problema. Você tem que ser essa pessoa. E não um amigo da internet, não uma amiga da escola. É você que tem que ser esse amigo do seu filho. Você tem que ser tão amigo, você que é pai e mãe, tão amigo que os filhos não sintam falta de outros amigos. E amigo no quesito que eu estou falando não é amigo de não disciplinar, não é isso. Eu estou falando de vínculo, parceria, coisas firmes, grandes. Você entende isso? Vamos ver mais. O ambiente determina o produto que eu crio. Cuidado
para você não estar criando filhos bombas, né? Em casa, irmão, que é uma agonia só, é tudo quebrando todo dia, é briga, é confusão, é a mulher barraqueira, aquele trem todo, chega aquela coisa de doido, pau. Como que vai se ter ambiente para criar uma criança dentro de um lugar desse? Complicado. E agora, para a gente terminar, nós vamos falar sobre o exemplo do pai. O pai. O exemplo do pai é algo assombroso. O filho sempre procura o pai como exemplo a ser seguido. Ah, como eu gostaria. Se você é pai, escreve aqui embaixo que tem algum pai me ouvindo aí, por favor. Tá? Por favor, escreve aqui no comentário se tem algum pai aí. Eu quero conhecer. Fala, sou pai, moro em tal lugar aqui e tal. Bota aí a sua cidade também para eu te conhecer melhor. Tá bom? O pai é o exemplo a ser seguido de qualquer criança, gente. Quando uma criança olha para o pai, ela não tem dúvida. Ela quer ser como aquela pessoa. Mas quando ela vai crescendo, ela vai entendendo que se o pai pode fazer algo, então ela também pode. Pois o pai é a sua fonte máxima de inspiração. Você entende sua responsabilidade varonil de pai? Você entendeu o que é ser isso? Se você convive com o seu filho, existe grandes chances. Veja, se você convive com os seus filhos, existe grandes chances que ele siga os seus passos e seja como você. Vou repetir para você entender. Se você convive com os seus filhos, existe grandes chances do seu filho seguir os seus passos, filho ou filha, e ser igualzinho a você. E eu te faço uma pergunta: será que o mundo está pronto para ter outra pessoa igual a você? Será que nós queremos outra pessoa igualzinho a você? Já não basta você, não. Percebeu, gente, a responsabilidade que é isso? É o perfil da família cristã. Veja, eu não estou falando uma coisa tirada debaixo do sovaco, não, tá? Este foi o pedido de Deus para nós, que o imitássemos como filhos amados, que somos. Devemos imitar o nosso Pai, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, é isso que ele diz. Será que você que é pai pode pedir para o seu filho ou filha imitá-lo? Eu vou lançar um desafio ao pai. Pais, você que é esposa e está vendo isso, depois, quando passar o ao vivo, você vai lá, dá um pause aí nesse pedacinho aqui e mostra ao seu marido essa frase aqui. Você que é pai, atenção pai, você está disposto a dizer ao seu filho, me imite em tudo o que eu estou fazendo? Fale isso com ele agora. Já que você acha que o que está fazendo é correto, é certo, diga ao seu filho, seja um homem como eu sou, seja um marido como eu sou. Quando você crescer, filhão, seja um marido como eu sou, seja um homem como eu, seja uma pessoa como eu. Vá lá e diga isso aí. Seja um homem de Deus como eu, diga isso aí. Ame ao seu Deus como eu amo. Ame ao Deus nosso como eu amo. Dedique-se ao nosso Deus como eu me dedico. Ore como eu oro. Leia a Bíblia como eu leio. Fale tudo isso para o seu filho, vá lá. Eu te espero. Você entende, irmãos, que quando você vem falar comigo aqui, não tem muita... Eu sou tipo um elefante em uma loja de cristal. Vai quebrar. Porque tem certas falácias comigo, falar mansinho, esse troço todo não cola comigo. Vai, paizão do ano, fala com teu filho isso aí. Será que o mundo está pronto? Será que você está pronto para ter outro ser humano igual você, perto de você? Pois é isso que vai acontecer. A Bíblia ensina que o pai deve criar o filho em total sujeição. Mas existem muitos pais que não conseguem repreender os filhos por um motivo simples. Eles não têm nenhum exemplo de vida para dar aos filhos. Irmãos, como é que eu repreenderia a minha filha, Deus me livre e guarde, ela começasse a beber amanhã
e eu dissesse, minha filha, beber você não pode, é pecado, não é assim. E ela dissesse, mas pai, eu vejo o senhor bebendo desde que eu sou criança. Desde quando sou criança que eu vejo vinho dentro de casa, graças a Deus ela nunca viu isso aqui, mas desde que eu sou criança eu vejo cerveja, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Por que eu não posso beber então? Você entende? Você entende onde você está colocando? E o exemplo de bebida é o menor que tem, tá? Não conclua que eu estou falando disso, estou falando de tudo. Quais são os hábitos saudáveis que existem em sua casa? Todos os dias os seus filhos observam, todos os dias os seus filhos o observam em frente da TV, vendo novelas, ou em frente de um computador. Quantas vezes você tem dado exemplo das coisas de Deus dentro do seu lar? Você não quer uma família crente, uma família cristã? Você acha que pegar um livrinho, eu que não tenho aqui perto, os livrinhos infantil, que eu vendo um bocado por aí, e evangelizo com eles também, você acha que pegar um livrinho daquele nosso de criança e abrir para o seu filho e dizer, olha filhinho, que coisinha bonita, é Jesus, tal, não sei o quê, você acha que isso vai resolver o problema? Isso é o início, isso não é o final não. O final está aqui, ó, exemplo. Firmeza de pai. Não ser um espancador. Lembra o que Paulo disse? Paulo vai dizer isso a Timóteo, diz, olha, não confunda, que eu estou dizendo para criar em total sujeição os filhos, não dadalvinho e não espancador. Tá? Cuidado, para vocês não confundirem as coisas, quando eu falar aqui. Quantas vezes você tem orado junto com seus filhos? Quanto tempo você lê a Bíblia com eles e sozinho? Estou falando com pais. Pais. Com pai, aliás. Pai. Figura masculina. Pai. Que tipo de hábito está estabelecido dentro de sua casa? Se os seus filhos presenciam uma briga todos os dias dentro da sua casa, então eles não terão nenhum respeito com nenhum de vocês dois. Irmãos, eu atendo, como eu disse a vocês, famílias há mais de 22 anos. Estou com quase 50 anos, comecei a atender isso e tem mais de 22 mesmo. E primeira coisa, quando eu venho um casal para mim, eu digo, qual o problema? Pastor, meu filho está com problema e assim por diante. Eu digo, não, seu filho não tem problema nenhum. Não, ele tem um problema, ele está aí assim, ele está agitado, não tem problema nenhum com seu filho. Seu filho não. Como, irmão, que uma criança de 10, 11, aliás, uma criança de 5, 6, 10 anos tem um problema de não obedecer a ninguém? Que tipo de problema é esse? O problema está que ela não tem mais nenhuma referência de autoridade dentro de casa. Porque as autoridades estão se degradando, o pai e a mãe. Então ninguém tem autoridade sobre ninguém dentro dessa casa. É uma casa disfuncional, desconjuntada, não se tem conjuntura ali dentro de nada. Então a criança não vai ter nenhum símbolo de autoridade dentro dessa casa. Ela vai ter símbolo de força e para ganhar as coisas ela sabe que basta manipular uma parte ou a outra e ela segue a vida dela. E aí você vai vendo as crianças problemáticas uma atrás da outra. Que tipo de hábito está estabelecido dentro da sua casa? Como a gente já falou. O exemplo é, sem dúvida, a arma mais certa de convencimento. O exemplo é a arma mais certa de convencimento. Então, você pode estar convencendo o seu filho a ir para o mau caminho. O exemplo é a arma mais certa de convencimento. Então, você que é pai e é um mau exemplo, você está convencendo o seu filho a ir para o caminho da destruição com o seu exemplo. Triste, amados irmãos, mas é a verdade. Muito triste, mas é a realidade. Tá? Vamos ver mais para a gente acabar. A questão do exemplo é uma coisa séria.
A filha de uma mãe fútil vai aprender futilidades. Os filhos de um alcoólatra têm todas as chances de serem alcoólatras. Porque eles já estão inseridos dentro do exemplo e dos copos. Cuide-se, pois seu filho pode ser o seu próximo amigo no boteco. Ou a sua filha pode ser a próxima menina promíscua das redes sociais. Ou, quiçá, ser promovida a estar por aí nesses sites adultos que temos por aí. Por outro lado, eles poderão ser pessoas comprometidas com Deus e com o próximo. Tudo vai depender, não de como você fala, e sim de como você age. Meus amados irmãos, isto é muito sério o que eu acabei de dizer aqui. Eu peço a você que é pastor, considere colocar nossas lições em sua escola bíblica dominical. E você também que quer aprender conosco aqui toda semana, adquire nossos livros que falamos aqui no começo do nosso vídeo. Mas, irmãos, nada disso será possível se você não for um crente. E para você aprender a ser um crente de verdade, eu te aconselho o Guia Seguro para o Céu. Esses 2 volumes aqui, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Te aconselho a adquirir esses 2 livros, tá bom? E também os outros aí, tá? Pode parcelar no cartão, fazer o que você achar melhor. Mas, meus amados irmãos, eu ensino pessoas reais, no mundo real. Se quiser fazer a escola conosco também, de conselheiro bíblico, fique à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? E, meus queridos, eu estou chegando ao final desse vídeo. Encontro você aqui na Escola de Família no próximo sábado, mas segunda-feira tem vídeo, terça-feira também, tá? Eu te encontro aqui na escola do próximo sábado. Oro a Deus, e muito, que você seja um pai presente e que tenha bom exemplo para o seu filho, porque ser só um pai presente não resolve. Se você é um pai presente, mas tem hábitos errados, tem exemplos errados para o seu filho, você vai destruir ele do mesmo jeito. Ser presente não é o problema. O problema é ser presente da forma correta, certa, que tem que ser. Amados de Deus, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Querendo, primeiro comentário fixado do vídeo, fale direto conosco aqui. Pastor, como é que eu faço para me aconselhar com o Senhor? Primeiro comentário fixado do vídeo. Esse WhatsApp que está aqui, 989458971, tá bom? E eu vou te deixar aqui com um vídeo nosso, do nosso canal, do nosso evangelismo infantil. Veja esse vídeo, gente, e nos ajude. QR Code é esse que está aqui, ó, passando aqui, tá bom? Veja esse vídeo, nos ajude em nome de Jesus. Nós precisamos chegar mais longe em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Há dias atrás eu recebi esse material belíssimo do nosso irmão Reverendo Daniel, que se tornou aí um amigo.